Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Encontramos-nos uma vez mais neste Parlamento, na Casa da Democracia Representativa da nossa autonomia, para debater e melhorar, no derradeiro ano desta legislatura, aquele que é o principal instrumento da política macroeconómica dos Açores: o Orçamento e o Plano de Investimentos da região para o ano de 2016. Essas propostas têm como objetivo enquadrar financeiramente toda a atividade governativa do próximo ano, estabelecendo prioridades, metas e ambições para os destinos da nossa terra. Como também permitem avaliar, pelo seu conteúdo e evolução, o trabalho que foi realizado pelos últimos 3 anos pelo novo governo da responsabilidade do Partido Socialista. Sim, falo-vos de um novo governo do Partido Socialista liderado por Vasco Cordeiro, que no curto período de 3 anos teve de enfrentar as consequências da grande recessão da economia mundial, a crise da dívida pública da zona euro e as suas respectivas consequências em Portugal, e um governo da República PSD-PP, ideologicamente extremista, socialmente insensível, economicamente dogmático, institucionalmente anti-autonomista. Em pouco tempo, os Açores, que em nada tinham contribuído para a intervenção da Troika em Portugal, viram-se deparados com uma austeridade sem precedentes na nossa história contemporânea, imposta pelo governo da República PSD-PP. Sim, foram muitas as famílias açorianas que viram o seu sustento posto em causa pelo desemprego, causado pela obsessão do governo da República de então PSD-PP em destruir o consumo interno. Sim, muitos idosos e desempregados foram abandonados por um Estado Central que a cada obstáculo que enfrentava cortava nos seus já parcos apoios. Sim, muitas empresas açorianas passaram por dificuldades de tesouraria, de pagamento aos seus fornecedores e aos seus trabalhadores. Sim, ultrapassamos todos tempos muito difíceis. Mas por alguma razão que alguma oposição ainda hoje não consegue descortinar, a crise dos Açores, que veio de fora e que chegou mais tarde e que agora percebemos que nos vai deixar mais cedo, não nos afetou com a mesma intensidade negativa do que no resto do país. Porque aqui nós assumimos como premissa base da nossa ação que o governo não faz parte do problema de uma sociedade, mas sim que pode e deve contribuir para a solução dos problemas desta mesma sociedade. Porque aqui nós assumimos o desígnio de estabelecer, em parceria com a sociedade civil, uma nova via de desenvolvimento para os Açores, em alternativa à via de pensamento único do PSD, em que é possível investir nas empresas, apostar nos serviços públicos, apoiar os mais desfavorecidos e que caíram no infortúnio do desemprego, sem colocar em causa da sustentabilidade das nossas finanças públicas e a credibilidade externa da nossa região. Porque aqui assumimos que nos Açores o futuro de alguém não pode ser garantido comprometendo o futuro de outro. Não acreditamos nem aceitamos que o desenvolvimento de uma sociedade se alcance colocando novos contra idosos, trabalhadores contra reformados ou funcionários públicos contra trabalhadores do privado. Esta via açoriana que tanto defendemos e protegemos afiança que é possível crescer sem deixar ninguém para trás. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Mas não se pense que o caminho que percorremos foi fácil. Esta via açoriana não teve livre de contratempos nem de dificuldades. Teve naturalmente contrariar a desesperança que uma forte crise económica coloca nas pessoas, nos mercados, nas empresas e até nos média. Nós tivemos também nos Açores quem nunca quisesse acreditar, nem acredita no caminho que teimamos em percorrer, fazendo da reprovação um hábito e da ofensa política um estilo. Aliás, arrisco mesmo a dizer que perante as evidências de que o pior já lá vai, de que esta crise está a ser ultrapassada, o maior partido da oposição teima em reclamar que o cabo das tormentas ainda estará por dobrar, como que da confirmação deste seu anseio do quanto pior para os Açores, melhor para o PSD,
estivesse na chave para a sua sobrevivência política. Quem não se lembra? Quem não se lembra nesta Câmara de um deputado do PSD, em março de 2013, afirmar, e cito, as críticas que o PSD Açores faz sobre as políticas de turismo postas em prática na região assentam em números claros. Em 2012, esses valores regrediram 7 anos, chegando aos números de 2004. E já no ano subsequente, em 2008, registaram-se quebras de 8,8% nas dormidas, dizia então este deputado. Será acaso para perguntar que críticas fará o PSD Açores hoje à política de turismo do Governo dos Açores, quando desde janeiro de 2015, repito, desde janeiro de 2015, crescemos 19,2% em dormidas, ultrapassando no final do ano, provavelmente, o máximo histórico de 2015. Quem não se lembra do PSD anunciar, e cito, a péssima situação das finanças públicas da nossa região, onde avulta uma dramática situação do Serviço Regional de Saúde, entre outros, a exigir medidas urgentíssimas que evitem o seu colapso iminente. Ora, o que é que dirá o PSD hoje sobre a gestão das finanças públicas regionais, quando o déficit da região baixou de 80 milhões em 2012 para 9 em 2013 e foi ainda mais reduzido para apenas 6 milhões no ano seguinte, neste ano? E o setor da saúde viu a sua situação estabilizada. Mas quem é que não se lembra, nesta mesma Câmara, o maior partido da oposição, há menos de 2 anos, imbuído do seu habitual espírito catastrofista e vestindo as vestes penosas do velho do Restelo, referir, e cito, tomem atenção, o Governo Regional falhou naquele que seria o principal desígnio da sua atuação, pois não conseguiu estancar, como tinha prometido há um ano, um nível de desemprego já perfeitamente assustador. Ora, que avaliação é que faria este partido político do trabalho realizado por este Governo nos últimos 2 anos, sabendo que, hoje, a taxa de desemprego de 12,1% é inferior à do início da legislatura de 15,3%. Que hoje o ritmo de criação de emprego é o mais elevado de há 13 anos. Que hoje a população disponível para trabalhar, mais de 123 mil pessoas, registra o maior valor desde que há registro. E, apesar disso, a taxa de desemprego anual continua a baixar. E que hoje o indicador de atividade económica é o mais alto que os 2 últimos anos homólogo. É certo que reiteramos perante todos os açorianos e açorianas a nossa insatisfação, como disse, de enquanto houver um desempregado ou uma empresa em dificuldades, nós estarmos atentos e trabalhar contra isso. Mas também é certo que a melhoria destes números atestam que o que todos realizamos nos últimos 3 anos e nos motivam a continuar a trabalhar cada vez mais, com mais empenho e ambição pela nossa terra. Também não deixa de ser curioso que, após todos estes resultados positivos, o PSD, o partido que menos propostas de alteração apresentou aos sucessivos planos e orçamentos desta legislatura, vem agora dizer que os documentos em discussão não apresentam novas soluções. Não deixa de ser um desafio à lógica e à coerência que o líder do PSD Açores diga que não há nada de novo, que anuncie o voto contra e se furta ao diálogo e compromisso, apresentando um conjunto de propostas avulsas que deseja ver aprovadas num plano de orçamento cujo voto contra já anunciou. Este comportamento é revelador e talvez sintetize a errática ação política do PSD nesta legislatura. Como alguém disse, o PSD está desorientado, sem saber para onde se virar. Ansiosos por agradar a todos, num dia tanto querem fazer a quadratura do círculo, como no dia seguinte, e conforme sopram os ventos, lá se atiram no exercício contrário de pretender fazer o círculo da quadratura. Como processo de construção alternativa, isto tudo é curto. Com uma ação política é inconsistente. E, meus caros colegas, como exemplo de liderança, é frágil e inseguro. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, nós sabemos do papel crucial deste plano de investimentos e do orçamento para continuar a criar soluções que possam ajudar
os açorianos e as açorianas a ultrapassar esta fase mais difícil que atravessamos. Compete-nos agir, como já foi dito, até ao limite das nossas competências e até ao limite dos nossos recursos. No cumprimento do nosso objetivo central para este ano, o aumento da empregabilidade dos açorianos. Por isso, mais uma vez este ano, reforçamos em quase mais 60 milhões de euros o investimento público para fomentar as nossas exportações, o mercado interno, o rendimento das famílias e das empresas e as nossas qualificações. Mas esta aposta na competitividade inteligente e socialmente inclusiva, com efeitos reais na nossa balança comercial, só será possível se redobrarmos o trabalho realizado pelas entidades públicas e privadas no aumento da investigação e desenvolvimento em contexto empresarial. Em parceria, claro, com a Universidade dos Açores, na redução dos custos de contexto, no combate à burocracia, na diferenciação dos nossos produtos no mercado-alvo e nos incentivos públicos ao investimento privado e na diversificação das fontes de financiamento na nossa economia. Sim, hoje há nos Açores instrumentos qualificados de incentivo ao investimento, comparativamente vantajosos face ao resto do país, para que as empresas existentes ou outras que surjam possam garantir novos impulsos à dinâmica da nossa economia. Refiro-me, por exemplo, ao sistema de incentivos ao investimento empresarial, o Competir Mais, que permite uma abordagem totalmente nova, inteligente para o investimento, que aposta no capital humano, no valor acrescentado e nos resultados das nossas empresas. Como também poderia salientar, por exemplo, o nosso sistema fiscal, no qual se inclui o Estatuto para os Benefícios Fiscais às empresas que investam nos Açores, mais benéfico, com vantagens sem paralelo no país e em todos os impostos. Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. É certo que ainda temos muito trabalho pela frente, mas a verdade é também, é que todos os indicadores económicos estão hoje, em 2015, melhores do que se encontravam no ciclo e no início desta legislatura. Isto deve-se não só ao trabalho do Governo, mas também ao empenho e ao esforço de milhares de empresas e de trabalhadores. Ao esforço e dedicação dos diferentes parceiros sociais com os quais, aliás, este Governo sempre manteve e continuará a manter um saudável clima de diálogo e de autêntica concertação social. Promovemos nos últimos anos, e como é panágio quer da história do PS, quer da responsabilidade que as açorianas e os açorianos nos atribuíram legitimamente nas urnas, um contínuo e permanente diálogo social. Fazemo-lo porque é assim que entendemos não só o exercício político, mas também, sobretudo, a prática governativa. É por isso, senhoras e senhores deputados, que temos merecido a confiança dos nossos concidadãos, porque na esteira do legado açoriano, de um modo de vida secular, fundado no princípio da solidariedade e da interajuda, fizemos jus à nossa identidade coletiva enquanto povo. E soubemos juntos, unidos e mais coesos, enfrentar os difíceis desafios que temos pela frente. Assim foi nestes anos, como será no futuro. Disse.